Olá pessoal, meu nome é Dayana e neste vídeo nós vamos fazer uma revisão aos operadores aritméticos. Então, primeiro a gente precisa saber como declarar uma variável, certo? Então, as variáveis elas são memórias no nosso código, então a gente vai utilizar elas para guardar os valores, os dados que a gente vai utilizar ao longo do código. Então, existem 4 maneiras em JavaScript de declarar uma variável, mas a gente vai apenas se atentar a 2 formas, que é justamente declarar ela usando o var ou o let e declarar ela usando o const. Ou também não declarar ela e colocar já lá o valor direto, certo? Eu vou focar nessas 3 maneiras, por quê? Porque entre o var e o let existe uma diferença muito pequena, que é questão de variável global e variável local. E eu ia ter que dedicar aqui um maior tempo para explicar o que é variável global e variável local. Mas se você quiser, você pode pesquisar no Google, que lá vai ter várias formas de você entender o que é essas variáveis, certo? Então, se você declara com var, é uma variável global, se você declara com let, é uma variável local. Mas no JavaScript, a gente não tem essa sensibilidade de declaração de variável. Então, se eu colocar só y igual a 5, já vai funcionar, certo? Então, o que a gente vai se atentar? Quando a gente utiliza o const, a gente está dizendo que essa variável é constante. Então, o valor dela não pode mudar, certo? Então, se a gente colocar aqui const y igual a 5, a gente vai estar atribuindo o valor 5 à variável y. Então, a partir daí, a gente não pode mais mudar, ela é constante. E essa variável y sempre vai ser igual a 5, certo? Se a gente colocar aqui, lá na frente do nosso código, colocar y igual a 7, vai dar erro no nosso código, porque a gente está querendo mudar o valor de uma variável constante, e não pode fazer isso, certo? Então, vai dar erro. Se a gente ignorar isso aqui e colocar alert y, o alert vai mostrar o valor 5, porque a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que ignorar essa linha aqui, y igual a 7, certo? E mostrar apenas o valor real da variável, que é o 5. Beleza. Caso você não queira declarar como constante, você tem essas outras opções, que é y igual a 5, var x igual a 6, let z igual a 8. Então, tem essas formas aqui que vai dar certo também. Então, eu vou mostrar esses exemplos para vocês agora na prática. Para fazer esse exemplo, a gente vai vir aqui no Replit. Eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição, de como utilizar o Replit para programar em JavaScript. Então, a gente vai vir aqui em Create Replit e nós vamos utilizar aqui o Node.js ou HTML, CSS e JavaScript. Vai ter uma diferença. O Node.js, ele vai aparecer o resultado, quando a gente utiliza o alert, ele vai aparecer o resultado no console. E o HTML, CSS e JS vai ter 3 arquivos lá pra gente. Ele vai aparecer na página HTML. Então, eu vou utilizar o HTML, CSS e JavaScript já para vocês entenderem o que realmente o alert faz. Então, aqui eu vou colocar exemplo 1, certo? Ok, aqui tem a nossa tela HTML, nós não vamos utilizar ela. Nesse vídeo também não vou explicar para vocês o que é cada coisa, mas tem outros vídeos aí no canal que vão explicar essa parte para vocês. E aqui eu vou colocar exatamente esse exemplo que a gente está vendo aqui. Então, eu vou colocar esse código aqui, certo? E aí, a gente vai rodar. Quando a gente rodar, aqui inicialmente não vai aparecer nada. Mas se a gente vier aqui nessa chavinha, a gente vai ver o console da nossa página web. Se você tiver numa página web normal, é só você clicar com o botão direito e ir em inspecionar, que também vai ter lá uma parte chamada console. Então, aqui tá dando um erro, que é justamente o erro que eu falei para vocês, que a gente, quando declara uma variável constante, a gente não pode mudar o valor dessa variável. Então, ele está dando erro exatamente nessa linha de código aqui. Então, a gente colocou aqui const y igual a 5. Então, guardamos o valor da variável, guardamos o valor 5 na variável y. E depois nós quisemos mudar esse valor para 7. Não pode, certo? Então, eu vou comentar aqui
colocar 2 barras para comentar e esse código agora ele aparece só para mim, mas quando a máquina está interpretando, ele não incomoda mais, ele não vai ser relevante. Então, aqui, alert Y. Então, o alert é justamente isso que a gente vai ver aqui agora. Ó, tá vendo essa caixinha aqui? Essa caixinha é o alert, certo? Então, o alert aqui alertou 5, que é justamente o valor da variável y, que a gente declarou ela como igual a 5. Beleza? Agora, a gente vai fazer esse outro exemplo, que é criar as variáveis y igual a 5, x igual a 6 e z igual a 8. Aqui, para acrescentar um pouco, eu vou mostrar com o alert e vou colocar aqui x mais y mais z. Se a gente coloca aqui x mais y mais z, os três são números, né? Então, vai realizar uma soma, certo? Então, saiu aqui 19, que é a soma de 5 mais 6 mais 8, 19, certo? Então, é isso. Vamos voltar aqui. Agora, a gente vai para os tipos de dados, né? As variáveis, elas são armazenamentos, né? E nessas variáveis, a gente pode guardar diversos tipos de dados. A gente pode guardar números, a gente pode guardar palavras, texto, e a gente pode guardar um valor booleano, que é verdadeiro ou falso. Então, aqui tem alguns exemplos, certo? De como declarar variáveis. Então, tendo aqui um pouco mais de atenção, nesse caso, que quando a gente utiliza um número, e é um número com casas decimais, a gente não pode, de forma alguma, colocar uma vírgula no lugar do ponto, porque essa vírgula vai dar problema no nosso código. Muitas vezes, talvez ela não apareça lá como um erro, né, no nosso console, mas vai ser um problema, porque em JavaScript a gente não utiliza vírgula para separar casas decimais de um número, certo? Então, quando a gente quiser declarar texto, a gente vai declarar entre aspas, né? Então, aqui, criei a variável, chamei ela de nome. Então, let nome, que é o nome da variável, atribuir o valor Alice Braga ao nome. Então, aqui, eu coloquei entre aspas. Pode ser aspas simples e pode ser aspas duplas, não tem problema, vai identificar como texto. Aqui do mesmo jeito, para diferenciar, né? Aqui a gente tem um número, então o número é sem aspas, ele vai até parecer numa cor diferente. E aqui a gente tem um texto, que é um número que está dentro, mas identificado como texto, certo? Então aqui a gente tem o CPF e o estado, que eu coloquei aqui como true, mas poderia ser falso também. E aí seria false, né? Em inglês. Agora vamos para os operadores de atribuição. Em JavaScript, a gente usa o sinal de igual para fazer a atribuição. Então, é muito importante que a gente entenda que, por mais que a gente, na hora de falar, fale x igual a 1, na verdade é atribuir, né? Então, a gente guarda o valor 1 na variável x, é uma atribuição. Não significa igualdade. Na hora que a gente coloca x igual a 1, a gente não está dizendo que x é igual a 1, a gente está dizendo que x agora passou a ter o valor 1 guardado nele, certo? Sempre a gente vai olhar para x como um lugarzinho onde a gente colocou o nosso objeto, no caso, um número, uma palavra, um valor booleano, né, verdadeiro ou falso, certo? Então, aqui a gente tem esse exemplo, que é, eu criei uma variável chamada x, coloquei o valor 1 nessa variável, depois eu peguei essa mesma variável, guardei o valor de x mais 5. Então, o x antes valia 1. Então, ele vai primeiro executar a operação matemática para depois guardar o valor atualizado na variável, certo? Então, antes valia 1, então 1 mais 5 vai ser 6, e aí eu vou guardar o 6 aqui no x. E aí vai vir aqui o alert mostrando o valor de x, que no final vai ser 6, certo? Então, só depois que fizer todas essas operações que o alert vai mostrar o valor final da variável x. Então, eu vou mostrar esse exemplo aqui na prática para vocês.
Então, a gente vai voltar aqui para o Replit. Nós vamos vir aqui criar um novo Replit. E nós vamos colocar a mesma coisa. HTML, CSS, JavaScript. E nós vamos colocar aqui exemplo 2. Exemplo 2. Até foi errado aqui o nome, mas o que vale é o que importa. Então, nós vamos vir aqui clicar no JS, script.js, que é o que vai importar para a gente por enquanto. E nós vamos realizar este exemplo aqui, que é o operador de atribuição. Então, nós criamos uma variável chamada x, declaramos ela com o valor inicial igual a 1, e vamos dizer que x recebe a soma de x mais 5. Então, x anterior era 1 e agora passa a ser 6, porque 1 mais 5 é igual a 6. E aí, no alert aqui vai aparecer o valor 6. Certo? Então, aqui o alert vai justamente mostrar para a gente o valor 6. Se a gente quiser colocar aqui, que é já é um conteúdo do próximo slide, nós podemos colocar aqui o valor x igual, entre aspas, então isso aqui é um texto, mais x. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o texto, que é x igual, e estou somando com x. Quando eu utilizo essa soma, é justamente uma concatenação de valores, ou seja, uma concatenação de textos. Eu estou juntando dois textos dentro do alert. E aí, a nossa saída vai ser assim. Pronto. Então, o resultado vai ser justamente esse. Vai mostrar x igual a 6, certo? Na saída. Isso já é o conteúdo do próximo slide. Então, vamos voltar aqui. A gente tem aqui esses operadores aritméticos, certo? Então, os operadores aritméticos vão ser adição, subtração, multiplicação, potência, divisão, resto da divisão, incremento e decremento, certo? Então, a adição e a subtração continuam sendo os mesmos operadores da matemática. Mas, quando a gente vem para a multiplicação, a gente vai utilizar o asterisco. Para a potência, a gente vai utilizar 2 asteriscos ou a função da biblioteca matemática, que é o mat.poll. Resto da divisão, que é o sinal de porcentagem. Então, sempre que a gente tiver uma divisão de um número por outro, a gente vai pegar o resto. E aí, a gente calcula isso com o sinal de porcentagem. Incremento é quando a gente quer somar mais um, certo? Então, quando a gente coloca mais, a gente está pegando um valor e somando mais um, sempre. E o decremento, a gente vai pegar o valor e subtrair 1. Então, esses são os operadores aritméticos. A gente pode utilizar também o operador de soma, que é o operador mais, para adicionar strings, para adicionar textos, né? Então, a gente pode somar 2 textos, ou seja, juntar 2 textos, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho uma variável texto 1, que ela vai receber João, vai guardar esse valor João na variável texto 1. Na variável texto 2, eu vou guardar Lucas. E na variável texto 3, eu vou somar. Vou pegar João e vou juntar com Lucas. Mas como aqui eu tenho 2 palavras e não tenho espaço, eu coloquei aqui, entre aspas, um espaço. Então, eu abri as aspas, dei um espaço dentro das aspas, e aí eu somei esses textos. Então, eu tenho o texto 1, que é uma variável, que está guardando o texto João. Somei com o texto espaço, que eu adicionei aqui por conta própria, e somei com o texto 2, que está guardando aqui Lucas. Então, no final, quando eu mostrar com o alert, que é o nosso método de saída, por enquanto, então a gente vai utilizar ele para mostrar na saída, e aí vai ter o texto 3, que vai ser João Lucas. Então, a saída final aqui, o valor final aqui da variável texto 3 é João Lucas. Agora eu vou mostrar isso na prática para vocês. Certo, então vamos vir aqui no Replit, vamos colocar aqui Create, um novo exemplo, vou colocar aqui exemplo 3.
Certo, vamos vir aqui em script.js e vamos pegar esse código que está aqui. Claro que vocês vão precisar digitar, né? Eu estou copiando para ir mais rápido, mas vocês vão precisar digitar. Então, declaro minha variável como let, o nome da minha variável é texto1, igual, né? Vou guardar o valor João na variável texto1. Então, quando a gente está trabalhando com texto, a gente coloca entre aspas. E aí, let texto2 vai guardar o valor Lucas e texto3 vai ser a soma desses dados, né? Então, texto1 mais, aí aqui eu junto também com um espaço, porque as palavras não têm espaço. E aqui texto2. Então, fazendo isso, alerte texto3. Então, aqui no final, a gente vai mostrar o resultado da variável texto3. Então, quando a gente executa, aqui vai aparecer João Lucas, que é justamente o que a gente queria. O nome João, que é texto1, o espaço, e Lucas, que é o texto2, certo? Então, vamos voltar lá. A gente tem os operadores de atribuição. Esses operadores, eles servem mais como uma abreviação, quando a gente quer fazer uma operação ao mesmo tempo utilizando uma variável. Então, a gente atribui e opera junto, certo? Então, a gente tem o operador de atribuição sozinho, que é justamente quando a gente quer guardar um valor em uma variável, a gente utiliza ele. Então, aqui tem um exemplo, x igual a y. E a gente pode utilizar também quando a gente quer fazer uma operação e uma atribuição ao mesmo tempo, utilizando a mesma variável. Então, aqui, mais igual. A gente vai colocar sempre o x, que é a variável que a gente quer que receba o valor, mais igual y. Então, o resultado dessa operação é a mesma coisa que dizer x é igual a x mais y. Então, eu realizo a operação x mais y e guardo em x, certo? Vai servir do mesmo jeito para as outras operações. Tem menos igual, asterisco igual, que é a multiplicação, divisão, resto da divisão e potência. Então, todas vai servir da mesma forma e se você quiser tirar um print dessa tabela, é importante. Se não, você pode pesquisar na internet que vai ter também. Ok, agora a gente vai ver esses exemplos aqui na prática, que é, a gente vai criar uma variável chamada x e essa variável vai receber o valor 10, e aí a gente vai realizar uma soma utilizando o operador de atribuição mais igual. Depois nós vamos mostrar o resultado na tela. Do mesmo jeito, a gente vai fazer aqui com as duas variáveis constantes, y e x, que elas têm valores aqui que a gente atribuiu, e vamos utilizar o operador de atribuição asterisco igual para realizar a multiplicação, certo? E depois eu vou mostrar com alert. Vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Pronto, agora a gente vai no Replit novamente. Como vocês já aprenderam como criar outro projeto, eu vou só alterar esse daqui, tá bom? Mas sempre que a gente for utilizar exemplos, é bom vocês deixarem guardados aí no computador, no Replit de vocês, esses exemplos, que aí quando vocês precisarem, vocês só vão lá e consultam. Então, aqui a gente vai fazer o exemplo 4, que é justamente o exemplo de operadores de atribuição. Então, a gente vai vir aqui, let x igual a 10, né? Então, a gente criou a variável x inicialmente igual a 10 e x mais igual 5. Então, o resultado dessa operação aqui vai ser justamente x igual a x mais 5, certo? Então, aqui a gente vai ter no final a soma de 10 mais 5 e vai guardar esse resultado na variável x. Então, aqui x vai ser 15 no final, não é? Então, se a gente executar aqui, a gente vai ter aqui o 15, certo? Vamos ver o próximo exemplo. A gente tem duas variáveis constantes.
Ó, tá vendo que aqui eu tenho let x igual a 10 e aqui eu tenho const x igual a 6. Como essa variável aqui é constante, ela não pode ter o mesmo nome da variável que é uma variável normal, que não é constante. Então, vai dar erro aqui, né? Então, por isso eu vou apagar esse código aqui e vou deixar só o código do próximo exemplo, que é o que a gente não viu ainda. Então, a gente vai ter aqui y igual a 5, x igual a 6, e aí aqui a gente vai fazer uma coisa que não pode, mas eu vou mostrar para vocês, que é para vocês saberem por que não pode. Então, ó, vai dar erro aqui no nosso código, que é justamente o mesmo erro que deu antes, que é uma variável, a gente está querendo atribuir um valor, modificar o valor de uma variável constante, que é o x, né? Então, se a gente vier aqui e colocar let, deixa o y constante, porque a gente não está utilizando ele para modificar o valor de y, a gente está modificando o valor de x. E aqui x, o resultado dessa operação é x igual a x vezes y, certo? Então, aqui vai ter 6 vezes 5, dá 30, né? E aí, esse valor vai ser guardado na variável x, certo? Então, é isso. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Nós vamos agora entender como funciona a entrada de dados, né? Então, nós temos aqui o comando prompt, que é um método que exibe uma caixa de texto muito parecida com o alert, mas nessa caixa de texto vai ter um espaço para o usuário digitar um valor. E esse valor vai ser retornado nessa função e vai guardar esse valor na variável nome. Então, se o usuário apertar OK, digitar lá e apertar OK, ele vai guardar o valor digitado pelo usuário. Se o usuário não apertar OK ou não responder nada, deixar lá vazio, vai ficar null no resultado, certo? Então, nós vamos ver isso aqui na prática agora. Então, nós vamos vir aqui no nosso Replit e nós vamos executar o teste do exemplo de entrada de dados, utilizando o prompt. Então, aqui a gente vai colocar let nome, né, que é o nome da nossa variável, que vai receber o nome, igual a prompt. Entre os parênteses do prompt, a gente vai colocar entre aspas, por favor, informe seu nome. Esse texto que a gente coloca entre aspas é justamente a mensagem que vai aparecer para o usuário pedindo para ele digitar o nome, né? E aí o nome que o usuário digitar vai guardar na variável chamada nome e a gente vai mostrar esse nome na saída. Então, nós vamos ter agora duas caixinhas de comunicação entre a máquina e o usuário, que vai ser a caixinha do prompt e a caixinha do alert. O prompt, ele vai aparecer assim, ó. O texto que você colocou lá dentro vai aparecer aqui, por favor, informe seu nome, e aqui dentro a gente vai informar o nosso nome. Se nós não digitarmos nada e apertar OK ou não apertar, a variável vai ser guardada lá dentro da variável. Lá dentro da variável vai ser guardado o valor null, que é nulo, né? Não foi informado nada. Mas se a gente digita aqui, por exemplo, Diana, vai guardar na variável a palavra Diana. E aí, quando eu apertar OK, imediatamente ele já vai me emitir o alerta para mim com o nome que foi digitado, que é justamente esse aqui, Diana, certo? Bom, pessoal, é isso, que é uma revisão bem simples, bem rápida, do que é o conteúdo de operadores aritméticos na linguagem JavaScript. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Nós temos vídeos todos os sábados às 18 horas, então eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Thank you.